Uma boa forma de compreender os variados tipos de estudos epidemiológicos e as suas peculiaridades é justamente estudar a essência dos seus delineamentos. Como é então delineado um estudo de caso-controle? O estudo de caso-controle tem uma peculiaridade de iniciarmos a nossa pesquisa de forma inversa aos demais estudos. Vamos com calma. Vamos pegar inicialmente a nossa população. O estudo de caso-controle pode trabalhar em um nível de uma população total, por exemplo, avaliar todos os possíveis casos e possíveis expostos de toda a cidade, lá do nosso caso que discutimos, na cidade do interior e o evento que teve os casos de gastroenterite, ou partimos para um estudo alinhado a uma corte. Então, vamos estudar toda a comunidade, toda a população, mas um grupo específico de pessoas, como, por exemplo, a corte dos indivíduos que estiveram presentes naquele evento. O importante é que, decidindo a nossa população, busquemos garantir a inclusão de todos os possíveis casos, ou algo muito próximo disso. Precisamos agora identificar uma amostra de controles, uma amostra de indivíduos que seja comparável aos nossos casos que estamos estudando. Vejam que estamos partindo de forma contrária aos demais estudos prospectivos, por exemplo. Em um estudo de corte, um ensaio clínico, partimos da exposição para o evento, para o desfecho. Aqui, estamos partindo justamente do contrário. Estamos partindo dos casos dos indivíduos que tiveram o evento e aqueles indivíduos que não tiveram o evento para buscar no passado, coletando informações e analisando dados, se houve alguma diferença, algum desequilíbrio nos fatores de exposição que levaram esses indivíduos a terem também um desequilíbrio na ocorrência desses casos. Guardem essa diferença em relação aos demais estudos. Enquanto o nosso tempo tem uma direção cronológica, que é paralela nos estudos prospectivos, no estudo de caso-controle, que é essencialmente um estudo retrospectivo, a direção da nossa pesquisa, nossa busca de dados, é contrária ao tempo. Por isso, precisamos de bons registros, boas informações para garantir a validade de nossas conclusões. Uma dúvida comum é a diferenciação do que seria um estudo de coorte retrospectivo e um estudo de caso-controle, que em sua essência é retrospectivo. Para isso, vamos fazer as duas comparações, resgatando o ponto do tempo onde se encontra o nosso pesquisador e onde se encontram os dados. Quando temos uma linha lógica seguindo a linha temporal, onde o nosso pesquisador inicia os estudos e começa a coletar os dados, buscando analisar ocorrências futuras, ou seja, ele está prospectando aquelas informações e estimativas, temos um estudo prospectivo, como, por exemplo, o coorte prospectivo, os ensaios clínicos controlados. Quando o pesquisador busca essas informações no passado, como, por exemplo, o nosso estudo de caso-controle, temos um estudo retrospectivo. Nós já discutimos que no estudo de caso-controle, partimos do desfecho para buscar alguma relação com a presença ou não de fatores de risco. No estudo de coorte, a grande diferença é justamente desse ponto de partida. Assim como o caso-controle, o pesquisador vai buscar todas as informações do passado. Porém, diferente do caso-controle, o pesquisador não vai partir do desfecho. No coorte retrospectivo, ele continua partindo da exposição, da formação dos grupos expostos e não expostos, para observar se, ao longo do tempo, ocorreu algum desequilíbrio na incidência daquele evento. A diferença do coorte retrospectivo ou coorte histórico é que tudo isso aconteceu no passado, mas nós continuamos partindo da exposição para o desfecho, diferente do caso controle. Ainda está confuso? Veja um exemplo de coorte retrospectivo para ver como é diferente de um caso controle. Esse estudo tem sido, inclusive, comum
no uso de vinculações de bancos de dados. Aqui é um exemplo de uma corte nacional que foi conduzida a partir da vinculação de registros em bancos de dados de consultas médicas, hospitalizações e mortalidade. Vejam que todos esses registros, inclusive administrativos, ocorreram já no passado. Os pesquisadores foram atrás dessa informação, montando duas cortes: indivíduos com epilepsia e indivíduos sem epilepsia. Buscaram ao longo do tempo, acompanhando esses indivíduos por meio dos seus registros nos bancos de dados, se houve algum desequilíbrio na ocorrência de demência. Ou seja, a epilepsia seria um potencial fator de risco para a ocorrência desse desfecho. E a conclusão dos autores desse estudo é que sim, segundo seus dados, houve de fato um risco aumentado de demência pela presença da epilepsia. Vejam que os pesquisadores não partiram da ocorrência de demência comparando aos seus controles, buscando investigar vários fatores de exposição, como fariam em estudo de caso-controle. Essa é a nossa diferença básica entre um estudo de caso-controle, que em sua essência é retrospectivo, e um coorte retrospectivo.